Que Deus abençoe o seu ano e seja um ano, assim, infinitamente mais do que você pode pensar. Eu vim aqui para falar com vocês algo que eu venho sentindo do finalzinho do ano para o começo desse. Um pouco de uma certa paralisia ali. Eu virei o ano agradecendo a Deus, sendo grata, e não consegui fazer um pedido para esse ano. Inclusive, eu não consegui fazer nem a lista de sonhos e objetivos para esse ano, algo que eu já faço há anos. A gente sabe que a gente sonha, mas se for da vontade de Deus, acontece, né? Se não for, Ele vai nos direcionar. Mas é importante a gente sonhar. É importante a gente colocar ali até mesmo para Deus, sabe? Aquilo que toca o nosso coração, porque muitos daqueles sonhos que estão no nosso coração são sonhos que Ele sonhou para nós. Então, algo tava ali me paralisando. Eu compartilhei no grupo das amigas que eu tenho, né? São amigas de oração. Elas também compartilharam do mesmo sentimento. E eu comecei o ano assim, Senhor, o que tá acontecendo? Uma coisa que eu também mudei esse ano. Esse ano eu não comprei devocional. Já faz aí uns 4, 5 anos que eu comprava um devocional por ano. E olha, sempre me ajudou muito o devocional. Principalmente lá atrás, quando eu tava numa época que eu tava muito mais passando por uma crise de ansiedade, que eu precisava mesmo ter mais foco e ter intenção em leitura da Bíblia diariamente, né? Mas eu entendi que para esse ano eu não ia usar mais. A gente sabe que com Deus, a gente vai passando por várias fases, né? A fase da papinha, e depois vai vindo aqueles alimentos mais sólidos, mais o grão, e eu entendi que esse ano não era. E aí eu começando, eu falei, tá bom, Senhor, eu não vou comprar devocional. Mas e agora? Então vamos fazer um plano de leitura da Bíblia diária por um ano. Aí eu comecei a ler. E aí o que aconteceu? Parei no capítulo 14 de Gênesis. Algo ali já não me deixava fluir. Eu li a palavra, mas eu não estava conseguindo meditar nela, não estava conseguindo viver algo mais profundo com o Senhor, sabe? Não estava sendo ministrada pela palavra. E aí eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Compartilhei isso com elas no grupo, e algo tava cada vez mais me barreirando de ler a Bíblia, sabe? Aquela coisa assim, eu vou ler a Bíblia. Pra ser sincera, tava sendo um esforço a mais de algo que era muito natural acontecer. E eu entendi que algo não tava certo ali. E que eu precisava ali diminuir as distrações, sabe? Pra poder ficar mais quietinha e ouvir o que Deus tinha pra falar pra mim. Mas eu tava muito impaciente. E aí, ontem foi a primeira reunião de mulheres do ano da pastora Viviane Martinello. Emily, mas você é católica e ouve a reunião de mulheres, participa do culto? Sim. Sabe por quê? Eu percebo o que Deus mais me ensinou nessa jornada, quando Jesus me encontrou, é que a gente não pode colocar ele numa caixinha. Que Deus vai falar só na igreja tal. Não. Eu sou católica, eu vou à missa, eu leio a liturgia diária, mas se eu ouvir de uma irmã o Espírito Santo falando, não tem por que não, sabe? Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fica colocando Deus numa caixinha, sabe? E Deus, ele vai falar com a gente de diversas formas. Seja da boca de uma outra irmã, independente de qual a igreja ela vai, seja ali atrás da palavra, seja através de louvor, o que for, seja por sinais, Deus fala o tempo todo. A gente que não pode querer limitar Deus com a nossa religiosidade aqui enraizada, entende? Então isso eu aprendi muito com o Senhor nesses últimos tempos, e realmente essa tem me deixado muito mais leve, me permitido mais intimidade com o Senhor, sabe? Com mais leveza. E nessa palavra, ela trouxe justamente uma palavra que ali, toda aquela, como se fala? Toda a nuvem que estava nesse ano começou a clarear, o Espírito Santo começou a falar sobre estações. E ela trouxe sobre os frutos, né? Deus criou os frutos na terra, um para cada estação. E tudo que Deus faz tem propósito. Então, assim, agora que é o verão aqui no Brasil, a melancia é a fruta mais em evidência. É uma fruta que ela é rica em nutrientes, que dá pra gente ali energia, e ela tem muito líquido. Ou seja, vai nos hidratar, vai como se fala? Vai hidratar a gente, vai deixar a gente muito mais confortável nessas temperaturas mais quentes. Agora, tem a laranja disponível, tem que seja a uva, tem, mas assim, ela não vai estar com a mesma
com a mesma propriedade, com a mesma riqueza da fruta natural, né, sem estar sendo usado algumas substâncias para aumentar a produção dela, que igual na estação dela. Agora, quando tá lá para maio, junho, inverno, onde é a época do ano que tem muito mais vírus sazonais, a laranja tá perfeita. A laranja, a mexerica, elas estão assim docinhas. E aquela dose de vitamina C pura que precisa para manter o nosso sistema imunológico ali em alta, né? Pra gente não adoecer tão fácil. Então Deus preparou até os frutos da terra de acordo com cada estação. E o porquê que quando a gente fala de se alimentar, as frutas alimentam a nossa carne. E por que quando a gente fala de se alimentar a nossa alma espiritualmente, a gente quer que seja diferente? Ali fez todo sentido, sabe? Muitas vezes a gente tá... A palavra ela é viva. Mas muitas vezes a gente tá indo tá lendo um livro da Bíblia, tá indo numa jornada, numa caminhada, porque alguém indicou, mas não é a sua estação. Sabe? É muito importante a gente ler a Bíblia inteira, mas tem que ter propósito. Só ler por dar check em tudo e chegar no final do ano, eu li, a gente vai ser alimentado assim, mas não vai ser tão pontual para aquele momento, aquela estação que a gente tá e para aquilo que Deus quer falar com a gente, sabe? Então, quando ela foi isso, eu falei, uau, sabe? Como Deus é maravilhoso. Não sei como você começou esse ano, sabe? Se você começou cansada, exausta, não sabe se vai pra direita, se vai pra esquerda, se é tempo de alargar suas tendas, ou se é tempo de você ir mais pro secreto com o Senhor ali, né? Aquele tempo de casulo. Assim, se você não se alimentar do fruto certo pra sua estação, né? Daquela palavra pontual, isso talvez vai ser maior. Então quando você vai, e aí ela trouxe uma palavra, eu fui pra Bíblia, aí eu comecei a ler, sabe? A palavra da minha estação. E aí, gente, o Espírito Santo começou a ministrar de novo meu coração, me trouxe todo um norte novamente, toda a visão, sabe? Então é isso, se a gente não tá alinhado com a nossa estação, não adianta. Muitas vezes, igual aqui no YouTube, vai ter muitas palavras proféticas liberadas e eu falo assim, nenhuma palavra do Senhor volta vazia, mas é preciso você ter discernimento, entender qual que é a sua estação. Sabe? Porque às vezes você já passou pelo deserto e a hora de atravessar o Jordão e você tá lá no deserto ainda. Você tá sofrendo com a partida de Moisés, porque Moisés te levava no colo, te ajudava, Moisés era a boca de Deus pra você, mas não, agora você já tá pronta. Você tá pronta pra marchar. Mas você tá lá com aquela mente no deserto ainda, entende? A mesma coisa... Quando Deus tá falando ali pra Marta, por que se ocupa tantos, né? E a Maria escolhe a melhor parte, por quê? Porque às vezes a Marta, não é que a Marta não queria ficar com Jesus, mas é que ela achava que ela tinha que só servir. Ela não discerniu o tempo de desacelerar pra ouvir. Entende? Então, tudo que Deus faz tem propósito. Então, para esse ano, você ter um ano muito mais leve, um ano com muito mais comunhão no Senhor, e você andar de acordo com a sua estação, ou seja, você tá no deserto, você não ficar aí 40 anos nesse deserto, ou Deus já te tirou do deserto e você tá querendo, né, você não tá entendendo, busque se alimentar da palavra para sua estação. E como eu faço isso? Ore, peça ao Espírito Santo. Peça direção ao Espírito Santo. Peça, Senhor, me ajude. Qual é a palavra para esse tempo na minha vida? Assim você não vai andar perdida. Assim você não vai andar distraída. Porque a gente sabe que esse ano vai ser um ano de muitas distrações. Mas quando você busca ser intencional e se alimentar da palavra, você vai estar caminhando ali com o único que realmente tem poder de governar a sua vida, que é Deus, sabe? E Jesus vai estar ali do seu lado. Se for o momento de Jesus te carregar no colo, ele vai te carregar. Mas se você de repente já cresceu, ele já curou a ovelhinha tá pronta pra seguir, só que a ovelhinha não sai do colo, sabe? Tá ali acuada, não tá entendendo, não tá discernindo a estação. Então esse é o meu primeiro vídeo pra você esse ano. Eu já senti do Senhor que pra esse ano os vídeos terão uma direção de, assim, identidade de filha. O que ele me explicou identidade de filha é você compartilhar os testemunhos, é você testemunhar aquilo que eu te permiti acessar de experiências, de conteúdo, de conhecimento, e você
transbordar na vida delas, sabe? É identidade de filha, gente, é a gente testemunhar o evangelho de Jesus através da nossa própria vida, sabe? Lá em João fala, eu também não vou mais me apagar porque estava me paralisando muito, o Espírito Santo me falou, eu te chamei como você está. Eu estava muito paralisada porque eu tenho dificuldade de gravar os versículos e falar. O Espírito Santo traz a palavra e eu sei exatamente qual versículo ele está falando, mas na hora de como se fala? De repetir, de ler exatamente o versículo, ou de lembrar o número, eu tenho essa dificuldade. E ele me falou, eu te chamei como você está. Então eu aprendi a me respeitar e entender que assim, cada um vai ter um dom diferente. E tá tudo bem, sabe? Pode ser que daqui a um tempo Deus me permita ter esse dom, e eu vou agradecer, amém. Enquanto isso, eu preciso me movimentar, eu preciso transbordar na vida de vocês, mulheres, com aquilo que ele já me deu, sabe? Com aquilo que ele já me permitiu acessar. Então, você às vezes está aí esperando que muitas coisas aconteçam, mas eu estou te falando, se movimente com o que você já tem. Seja fiel no pouco e no muito eu te darei. Entende? Então é para isso que Deus abençoe. Coloque aqui no comentário se esse vídeo falou para você, o que mais ele te incentivou para esse ano, e compartilha com aquela amiga que tá sentindo ali cansada, travada, que tá com dificuldade de discernir a estação, de para onde se movimenta, e aí a gente caminha juntas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.